Olá, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um estudo que vai revolucionar a sua vida e vai levar você para muito mais perto de Deus. O tema de hoje, a Igreja Verdadeira. Você nunca estudou um assunto assim na Bíblia. Eu quero te perguntar, será que a Bíblia fala qual é a Igreja Verdadeira? Com certeza ela fala, e fala muito mais do que isso. Primeiramente, você precisa saber qual é a definição de igreja de acordo com a Bíblia. De acordo com a Palavra de Deus, igreja tem dois significados. Vamos conversar muito seriamente sobre esta definição, porque após essa definição você vai saber como entender melhor esse assunto. Então vamos aqui, vamos conversar bem mais perto. Duas definições de igreja. Primeira definição, cada indivíduo é uma igreja. Eu e você. Você é uma igreja, eu sou uma igreja. A Bíblia diz, vós sois o templo do Espírito Santo. Está em 1 Coríntios, capítulo 3, 16 e 17 e capítulo 6, verso 19 e 20. Cada indivíduo, repito, é uma igreja. Portanto, você pode fazer o seu culto aonde você quiser. Em casa, na rua, num passeio, embaixo de uma árvore, na praia, num hotel, aonde você quiser. Porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Esta é a primeira definição de igreja. A segunda definição é denominação. O que é uma denominação? É quando vários indivíduos que acreditam em Deus da mesma maneira, que têm a mesma fé, quando estas pessoas se reúnem para cantar, orar, ler a Bíblia. Então ali nós temos um grupo de indivíduos que comungam da mesma fé. E aí isto constitui uma denominação. E aí vem os nomes que você tem visto por aí em cada esquina. Portanto, biblicamente nós temos duas definições, indivíduo e denominação. A pergunta é a seguinte, todas as denominações são verdadeiras? E todas as pessoas serão salvas, mesmo que não estejam frequentando nenhuma dessas denominações? De acordo com a palavra de Deus, de acordo com o livro de São Mateus, capítulo 7, versículo 21, nós lemos que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus. Nem todo aquele que usa a Bíblia, nem todo aquele que fala do nome de Jesus, nem todo aquele que canta, que ora, e enfim, nem todos que estão aí nas denominações entrarão no céu. A Bíblia é clara, só vai entrar no céu quem guarda os mandamentos de Deus. E claro, quem aceita Jesus como Salvador pessoal. Mas a pergunta continua, todos os caminhos levam a Deus? Todas as estradas levam ao Rio de Janeiro? O que você acha? Todas as estradas levam a Curitiba? O que você acha? Pergunto, a igreja que você frequenta é a verdadeira? Faz o seguinte, pergunta para um católico. Fala assim, escuta, a igreja católica é verdadeira ou falsa? O que você acha que ele vai te responder? E se você perguntar para um batista, para um presbiteriano, para um adventista, para um espírita, para um assembleiano, para alguém de qualquer que seja a sua denominação, pergunte, a sua igreja é falsa ou verdadeira? A resposta, claro, é única, é verdadeira. Todo mundo diz que a sua igreja é verdadeira. Então eu pergunto a você, se todas as igrejas são verdadeiras, a Bíblia é falsa? A Bíblia é mentirosa? Porque a Bíblia diz que nem todos que falam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. E a Bíblia também diz claramente de que nos últimos dias surgiriam falsos profetas. E aí, como sair desta situação? Pensa um pouquinho. A palavra de Deus nos dá a saída, nos responde estas perguntas. O Apocalipse tem a resposta para esta pergunta que eu fiz agora e para todas as perguntas que você tem. Vamos dar uma passada através da história, através dos séculos, e vamos ver, não só na Bíblia, como também na história, a Igreja de Deus, a Igreja verdadeira. No estudo anterior, você viu comigo, em Apocalipse 12, as características proféticas, simbólicas da Igreja de Deus. Mas agora você vai ver a Igreja através da história. Primeiramente, Efésios, eu vou abrir a minha Bíblia aqui no livro de Efésios, no capítulo 5 e no versículo 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Observe que aqui não fala das igrejas no plural, mas fala da igreja no singular. Isto diz alguma coisa? Claro que diz. Está dizendo que existe uma igreja, apenas uma.
E o versículo 24 diz assim: como, porém, a igreja, de novo no singular, está sujeita a Cristo, assim também as mulheres em tudo devem ser submissas ao seu marido. Olha o versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Nunca as igrejas. Entendeu? Biblicamente, só existe uma igreja. E olha o versículo 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Demais. Viu como a Bíblia é clara? Ela deixa claro para nós de que só existe uma igreja, só uma denominação. E aí, a conclusão é muito simples. Se só existe uma denominação, se só existe uma igreja verdadeira, então as outras são falsas. Aí você toma um susto e diz: meu Deus do céu, então quer dizer que só vai entrar no céu quem frequenta uma igreja? Não, calma, não se desespere. Nós vamos analisar agora, através dos séculos. Vem aqui, vamos dar uma olhadinha no computador. A igreja verdadeira, acompanhem atentamente, através dos séculos. No Jardim do Éden, a igreja de Deus tinha 2 membros, Adão e Eva. A igreja tinha 2 membros. Na época de Sodoma e Gomorra, 2 grandes cidades do passado, quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, apenas 3 pessoas se salvaram. Veja, no Jardim do Éden, 2 pessoas, em Sodoma e Gomorra, 3 pessoas. Eram os membros da igreja verdadeira. E agora você pode olhar aqui, olha, na época do dilúvio, quando Deus mandou o dilúvio, e aqui uma informação importante, o dilúvio foi geral, foi mundial. Na época do dilúvio, apenas 8 pessoas se salvaram. O que você percebe? Você percebe no Éden, 2 pessoas, em Sodoma e Gomorra, 3, e no dilúvio, 8 pessoas. Está crescendo o número de membros, mas é assustador saber que no dilúvio apenas 8 pessoas se salvaram. Dá uma olhada aqui e veja esta informação. O povo de Israel, formado a princípio por 12 tribos, formou um grande bloco, um grande povo, e este passou a ser o povo de Deus. Quem era Israel? Essa é uma história interessante. Eu vou te contar em detalhes a história do povo de Israel. Você vai entender isso claramente. Olha, Israel era um homem. Esse homem chamava-se Jacó. A história começou assim. Um dia, Deus chamou Abraão. Abraão, vem aqui. Deus pediu que Abraão chegasse mais perto. Abraão chegou e Deus disse: Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Você vai ter um filho com a sua esposa e você vai ser pai de uma grande nação. O tempo passou e Abraão e Sara, eles conseguiram um filho. A Sara ficou grávida e quando o filho nasceu, ela tinha aproximadamente 90 anos e Abraão tinha aproximadamente 100 anos. Nasceu o menino chamou-se Isaque. Isaque cresceu, casou-se com Rebeca. E aí Isaque e Rebeca tiveram 2 filhos. O nome deles, Esaú e Jacó. Esses 2 filhos eram gêmeos. Porém, o Esaú nasceu primeiro. Portanto, Esaú era o primogênito. Esaú e Jacó. Jacó e Esaú fizeram lá uma confusão terrível, que agora não temos tempo para explicar. Eu só quero dizer que Jacó acabou comprando a bênção da primogenitura do seu irmão Esaú. E Jacó acabou recebendo, entre aspas, a bênção do pai. Esta que não foi bem uma bênção, porque a partir daquele dia, Jacó passou a perambular pela vida. O nome Jacó significa enganador, trapaceiro, alguém que engana as pessoas. Jacó viveu depois daquela mentira, depois daquele engano, Jacó viveu uma vida de derrotas, uma vida de problemas. E um dia, Jacó se arrependeu dos seus pecados. E Jacó quis mudar de vida. E numa madrugada, Jacó se ajoelhou, começou a clamar a Deus que mudasse o seu coração. E naquela madrugada, Deus veio. E quando Deus veio através de um anjo, Jacó agarrou aquele anjo, segurou aquele anjo, pensando ser o irmão, porque o irmão tinha prometido matá-lo. Não era o irmão, era um anjo. E quando clareou o dia, quando amanheceu o dia, Jacó, vendo que era um anjo, ele segurou o anjo e disse: agora eu não vou te soltar enquanto você não me abençoar. E aquela foi a angústia de Jacó. O anjo olhou para Jacó e disse: qual é o teu nome? E ele disse: eu sou Jacó.
Em outras palavras, eu sou uma pessoa que tem lutado muito, eu sou enganador, eu menti, eu roubei, eu fiz isto, fiz aquilo. Ele começou a revelar, através do seu nome, da sua identidade, quem realmente ele era. E naquele dia, o anjo, mandado por Deus, disse: a partir de hoje, o seu nome não será mais Jacó, o seu nome será Israel. Que diferença? Jacó significa enganador e Israel significa vencedor. Aquele que lutou com Deus e venceu. Venceu não Deus, mas venceu a sua tendência pecaminosa. Venceu a sua natureza maldosa. Venceu, com certeza, a luta entre o bem e o mal pelo poder de Deus. O nome de Jacó passou a ser Israel. E a partir de então, Israel, ele teve 12 filhos. E desses 12 filhos, foi constituído o povo de Israel, a grande nação de Israel, que até hoje existe. Então este povo passou a ser o povo de Deus. Vamos dar mais uma olhada aqui no computador e daqui a pouco vou te mostrar numa tela muito maior toda essa história da igreja através dos séculos. Dá uma chegada aqui e vamos olhar aqui no computador. Agora você sabe a história do povo de Israel, como tudo começou. Israel era o Jacó, só que o Israel é o Jacó convertido. Portanto, Israel era neto de Abraão e Deus cumpriu a promessa e através do neto de Abraão, Deus fez a grande nação que ele tinha prometido ao seu servo Abraão. Israel tornou-se uma poderosíssima, uma grande nação. Era a nação escolhida, a igreja verdadeira de Deus. Quando Jesus Cristo veio aqui na terra e Jesus morreu na cruz, derramando o seu sangue para nos salvar, infelizmente o povo de Israel rejeitou o seu Deus. E aí Jesus chamou 12 apóstolos. Essa é uma história que eu quero te contar com maior detalhes, com muitos outros detalhes bíblicos. Por exemplo, aqui na Bíblia, no livro de São João, no capítulo 1 e no versículo 10 em diante. Nós vamos ler aqui apenas os dois, no máximo 2 versículos. Aqui, olha, São João, capítulo 1, está bem aqui. Diz a Bíblia: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. O povo de Deus rejeitou o seu Deus. Mas isto não aconteceu apenas com o povo de Israel. Quantas vezes nós temos rejeitado o nosso Deus? Quantas vezes temos fugido de Deus? Quantas vezes você tem procurado fugir da mensagem da salvação? Muitas pessoas fazem isso. O povo de Israel rejeitou o seu Deus. E é possível que nos dias de hoje, muitas pessoas também têm rejeitado o seu Deus. Eu espero que você nunca rejeite esse Deus maravilhoso. E ao entender melhor a igreja verdadeira, eu espero que você não caia no erro do povo de Israel, que rejeitou definitivamente o seu Deus. E hoje, o povo de Deus não é mais o povo de Israel. Hoje o povo de Deus está espalhado em toda a face da terra. Mas lembre-se que Deus tem uma igreja, uma denominação verdadeira, uma denominação religiosa. Entendeu? E você precisa agora descobrir que igreja é essa. Vamos continuar na viagem através dos séculos. Lembrando que cada indivíduo é uma igreja, mas que Deus tem uma denominação, uma igreja organizada aqui na terra. Vamos continuar no computador, olhando essas imagens e ao mesmo tempo analisando todos os detalhes. O povo de Israel rejeitou o seu Deus. Então Jesus chamou os 12 apóstolos e deu início ao cristianismo. E aí o cristianismo passa por 7 fases. A primeira fase chama-se Éfeso, a segunda chama-se Esmirna, a terceira Pérgamo, a quarta fase Tiatira, a quinta fase Sardes, a sexta fase Filadélfia e a sétima fase Laodiceia. Estas 7 fases representam 7 etapas do cristianismo. Cada uma destas fases tem para nós uma carta enviada por Jesus. Inclusive, este vai ser o nosso próximo estudo. Mas veja que a igreja foi passando por situações. O povo de Israel rejeitou o seu Deus. Deus chamou 12 discípulos e agora os discípulos, juntamente com Cristo, dá início ao cristianismo. E o cristianismo passa por 7 fases
E Deus diz que os filhos dele, os servos de Deus, deveriam edificar as ruínas. Lembra-se? Levantar os fundamentos de muitas gerações, reparar as brechas, restaurar as veredas, as verdades, para que o país se torne habitável. Aqui eu tenho uma mensagem muito importante para você. Uma mensagem, eu quero que você me acompanhe. Esta mensagem que eu tenho para você vai te levar a entender algumas coisas mais. Por exemplo, você sabe por que o nosso mundo ainda está em pé? Você sabe por que Deus ainda nos deixou vivo e nos deixa vivo até hoje? Porque aqui na terra existe um povo que é o povo de Deus. Existe aqui na terra gente sincera, gente fiel, gente como você, que ainda quer conhecer toda a verdade. É por isso, porque se aqui na terra não tivesse o povo de Deus, Deus já teria destruído esse planeta. E Deus não destruiu ainda esse planeta, porque tem pessoas que ainda têm no coração o desejo de fazer a vontade de Deus. É por isso que Deus não destruiu ainda. A Bíblia diz, em Isaías 58, versículo 12, que o povo de Deus deveria restaurar a verdade para que o país se torne habitável. Habitável. O Brasil ainda é habitável, porque aqui tem o povo de Deus. Aqui tem a igreja do nosso Deus. É por isso que ainda estamos vivos. Agora, num plano maior, numa tela maior, eu gostaria que você pudesse entender um pouco melhor este assunto tão importante, porque Deus tem aqui na terra o seu povo, Deus tem aqui na terra a sua igreja, os seus filhos e a sua denominação. Olho na tela, vamos lá, num plano maior. Você vai ver aqui que hoje, nos nossos dias, estamos aí no terceiro milênio, no século 21, ainda Deus tem o seu povo. Você pode ver a igreja de Deus simbolizada por uma mulher vestida de sol, símbolo da igreja de Deus, símbolo da igreja verdadeira. E de acordo com a história e com a Bíblia, Deus sempre teve o seu povo. Recapitulando, no jardim do Éden, Adão e Eva. Depois, em Sodoma e Gomorra, 3 pessoas fiéis. Depois, no dilúvio, 8 pessoas fiéis. E em seguida, forma-se uma grande nação, o povo de Israel, que era a igreja de Deus. E isto aconteceu durante 4.000 anos aproximadamente. E quando Jesus Cristo aqui veio, o povo de Deus, por incrível que pareça, o povo de Deus rejeitou seu Deus. Amigo e amiga, por favor, nunca rejeite a verdade desse Deus maravilhoso. Não caia no erro do povo de Israel que rejeitou o seu Deus. E então Deus agora chama 12 discípulos, 12 homens, e Deus começa agora uma nova fase na sua igreja. São as 7 etapas do cristianismo. Lembra-se? Vamos olhar? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E eu tenho uma grande notícia para você. Nós estamos vivendo na última fase do cristianismo. Depois dessa última fase, Jesus vai voltar e nós vamos subir com Ele para o reino da eterna felicidade. Louvado seja Deus, porque estamos vivendo os últimos momentos da história desse mundo, a última fase da igreja, e logo, logo, Cristo virá e eu quero subir com Ele para a glória, para o reino da eterna felicidade. E você também deve se preparar para esse grande encontro, para esse grande dia. Louvado seja o nome de Jesus. Amém por isso. E eu convido você agora a entender a parte final desse estudo. Eu tenho um grande teste para te mostrar o caminho certo para você entrar no reino dos céus. Vamos lá, vamos aqui atentamente para que você não perca nada do que nós estamos mostrando, absolutamente nada. Vem aqui, vamos olhar aqui no computador. E você já sabe que existe uma igreja, uma denominação simbolizada por uma mulher vestida de sol. E de acordo com a Bíblia, existem 2 caminhos, o estreito e o largo, o certo e o errado, Deus e o diabo. Veja, luz e trevas, olha aqui, ó, Abel e Caim, veja aqui, verdade e mentira, e ainda você vê salvação e perdição. E aqui você tem justos e aqui você tem ímpios. Ali trigo e aqui joio. Ali no caminho certo você tem as ovelhas e no caminho errado os bodes. No caminho certo o selo de Deus e no caminho largo o selo do diabo. No caminho certo
está Apocalipse 12, a igreja verdadeira, e no caminho errado, Apocalipse 17. Só existem dois caminhos. Ou você está no certo ou no errado. Ou a sua igreja é verdadeira ou falsa. Ou você está no caminho da salvação ou da perdição. Ou você é luz ou você é trevas. Ou você vive no caminho de Deus, no caminho da luz, ou no caminho do diabo, que é o caminho das trevas. Ou você é uma ovelha ou um bode. Ou você está no caminho estreito ou no caminho largo. Ou você é trigo ou você é joio. Ou eu estou salvo ou perdido. Ou a minha igreja é certa ou é errada. Ou a sua é certa ou a sua é errada. Não existe meio termo, amigo. Não existe. Só existe um caminho. Qual a definição de igreja? Você lembra? Agora você olha aqui. Igreja, denominação, é a primeira definição. A segunda é igreja, indivíduo. Agora escute, eu quero que você veja e escute atentamente isso aqui, olha. Deus tem filhos em todas as denominações, porém, nem todas as denominações são igrejas de Deus. Veja agora, Jesus disse, eu sou o bom pastor. E Jesus conhece as suas ovelhas. Ele diz, eu sou o bom pastor. Jesus Cristo é o nosso pastor. Que bênção, que maravilha. E ele diz claramente, eu conheço as minhas ovelhas. Isto significa, olha para mim, Jesus conhece você. Jesus sabe tudo sobre você. E ele está muito ansioso em habitar no seu coração, em levar você para o caminho certo. Tenha certeza disso. Você é a coisa mais linda que Deus tem. Ele fala, eu sou o pastor e você é a ovelha. Eu também sou a ovelha. E Ele quer nos conduzir pelo caminho certo. Olha aqui, Jesus te conhece. Jesus sabe tudo sobre você. Mas Ele ainda afirma, eu tenho outras ovelhas não deste aprisco. Eu tenho outras ovelhas, quer dizer, eu tenho outros filhos. Outros filhos não deste aprisco, significa não desta igreja, significa, olha para cá, que Jesus tem filhos na igreja adventista, na igreja católica, na Assembleia de Deus, na congregação cristã, nas testemunhas de Jeová, ele tem na Universal, ele tem na Batista, ele tem na Metodista, ele tem na Quadrangular, ele tem em todas as denominações, até no Espiritismo, existem pessoas que pertencem a Deus. E talvez você esteja em algumas dessas igrejas, ou em outra igreja que eu não mencionei aqui, quem sabe na igreja dos Mormons, ou quem sabe você não frequenta igreja nenhuma. Não se preocupe, você é de Deus também. Diga amém. Você é uma pessoa importante, Deus ama você e Jesus considera você um filho querido por quem Ele veio para morrer, Ele morreu e virá para te buscar para levá-lo para o céu. Não é bom? É ótimo. Olha aqui. Ele diz, eu tenho outros filhos, não desta igreja. Isso significa que os filhos de Deus estão em todas as igrejas. E diz a Bíblia que um dia Jesus vai reunir os seus filhos, todos os filhos. Ele vai reunir todos eles numa só igreja. Por isso, diz a Bíblia, haverá um rebanho, haverá uma denominação, uma igreja e um só pastor. E esse pastor é Jesus Cristo. É isso aí. Ele quer fazer isso. Não há dúvida de que hoje os filhos de Deus estão espalhados nas mais variadas denominações. Esta nunca foi a vontade de Deus que os seus filhos estivessem espalhados. Nunca foi a vontade de Deus. Deus diz, retirai-vos dela, povo meu, retirai-vos das igrejas erradas, que não guardam os mandamentos de Deus. Esta é a mensagem da Bíblia. E agora, o grande teste. Preste atenção nesse grande teste. Antes do grande teste, por favor, o que eu vou te mostrar agora é pesado. É forte demais. Se você estiver em pé, eu convido a sentar. E se você estiver sentado, eu te convido a apertar o cinto. E quero te fazer uma pergunta. Você quer fazer o teste? Será que a sua religião passa no teste? Será que a sua igreja passa no teste para saber se ela é verdadeira ou falsa? Você tem coragem de ver aqui na tela a sua religião? É forte. Mas se você quer ouvir a verdade e ver a verdade, então vem para cá. O grande teste. Aqui, olha, eu tenho 5 quadradinhos. Você está vendo? Esse primeiro representa Deus, o segundo representa Jesus Cristo, o terceiro representa o Espírito Santo, o quarto representa a Bíblia e o quinto quadradinho representa os 10 mandamentos. Aqui você tem as 5 colunas da verdade. Disse Jesus que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós vamos ver agora qual igreja está
vivendo em toda a verdade. Eu vou botar nome nas igrejas, hein? Vamos lá. Primeiro, os batistas, os nossos queridos amigos batistas. Será que os batistas têm toda a verdade? Pergunto, os batistas creem em Deus? Sim. Eles creem em Jesus? Sim, também. Eles creem no Espírito Santo? Também creem. Eles creem na Bíblia? Claro que sim. E os batistas aceitam os 10 mandamentos? Não, eles aceitam 9 mandamentos. Portanto, a nota para os batistas é 4 verdades, 4 colunas, 9 mandamentos. Então a Igreja Batista é uma igreja muito boa, tem gente muito boa lá, mas ela não tem toda a verdade. Tem alguma coisa de verdade, mas não tem toda a verdade. Veja agora, as testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová, será que eles creem em Deus? Sim, eles creem em Deus. E em Jesus Cristo? Aí é um problema. Eles acham que Jesus foi criado, acham que Jesus é uma criatura e não um criador. Então eles já tropeçam aí. E o Espírito Santo também. Eles acham que o Espírito Santo é uma força, é a força ativa de Deus e não acreditam no Espírito Santo como pessoa. E na Bíblia, eles também arrumaram um grande problema com a Bíblia e com os 10 mandamentos também. Então, que nota damos às testemunhas de Jeová? 2,9. É uma religião muito boa, tem pessoas inteligentes, pessoas sinceras, ovelhas de Deus, mas como denominação, deixa a desejar. Veja essa agora, a Igreja Católica. Muitos dizem que é a primeira que existiu, a mais importante, a verdadeira. Vamos ver, a Igreja Católica crê em Deus? Sim, ela crê. E em Jesus? Também. E no Espírito Santo? Também. E na Bíblia? A Bíblia é um problema. Lembra-se que eles acrescentaram 7 livros e acrescentaram textos, capítulos em Daniel e também no livro de Esther. Portanto, a Igreja Católica tropeça na 4ª coluna e na 5ª coluna nem se fala. Os 10 mandamentos, eles mudaram totalmente os 10 mandamentos. Mexeram em 2 dos 10 mandamentos. Que nota damos à Igreja Católica? Damos 4,8. Eles aceitam 4 colunas e 8 mandamentos. A próxima igreja, os mormons, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os mormons. Vamos ver, eles creem em Deus, em Jesus, no Espírito Santo, na Bíblia e nos 10 mandamentos. Vamos ver que nota nós temos aqui. Nós temos 3,9. Por quê? Porque eles não creem somente na Bíblia, mas tem o livro de Mormons. E agora você vê aqui. As igrejas tradicionais, como metodistas, presbiterianas e assim por diante, eles aceitam 4 colunas e 9 mandamentos, 4,9. O que dizer da Igreja Adventista do 7º dia? A Igreja Adventista crê em Deus? Sim, ela crê em Deus. E em Jesus também? E no Espírito Santo? Claro que sim, nós também cremos. E na Bíblia também? E nos 10 mandamentos? Claro que sim. Que nota damos à Igreja Adventista? Para a glória de Deus, damos nota 5, nota total. A Igreja Adventista aceita toda a verdade. E tem mais. As igrejas pentecostais. Pentecostais são as igrejas barulhentas, que falam em línguas estranhas, que faz todo esse barulho por aí, envolvendo todas as igrejas pentecostais. Normalmente, elas têm a mesma doutrina. Elas aceitam 4 colunas da verdade e apenas 9 mandamentos. 4,9. Não tem toda a verdade. E a Assembleia de Deus? A Assembleia de Deus é a mesma coisa, 4,9, aceita quase tudo e não aceita os 10 mandamentos, apenas 9 mandamentos. E o que dizer da Congregação Cristã do Brasil? É a mesma coisa, apenas 4 verdades eles aceitam e 9 mandamentos, 4,9. E o que dizer dos espíritas? Todas as espíritas, desde a macumba, desde a magia negra até as meditações transcendentais que tem por aí. Todo o espiritismo, que nota damos ao espiritismo? Será que eles creem em Deus, em Jesus, no Espírito Santo, na Bíblia e nos 10 mandamentos? Olha a nota. Só um. Apenas um. Como você pode ver aqui, eu coloquei algumas religiões. Poderia colocar outras, mas o nosso espaço é o suficiente para que você entenda dentro destas que nós colocamos aqui. Como você pode ver, a Igreja Adventista do 7º dia é a única que está de acordo com a Bíblia dentro de toda a verdade deixada por Deus. E agora? O que você me diz? Você acha que eu estou sendo muito arrogante em apresentar tudo isso? Você acha que eu não deveria falar esse assunto? Se você acha assim, então vem aqui que eu vou te falar uma coisa. Quando Jesus voltar, meu amigo, se você se perder, algum pastor vai ser responsável pela sua perdição?
Algum padre vai assinar uma carta de responsabilidade pela sua perdição? Não. Você sabe por que tem esse monte de religiões por aí? É para enganar você. Uma vez, o diabo, ele fez uma reunião com os demônios. O diabo queria encontrar um plano para acabar com o cristianismo e para destruir a igreja verdadeira. Sabe o que o diabo fez? O diabo reuniu os seus demônios e começou a pegar a opinião deles. E um demônio levantou a mão e disse, eu tenho uma ideia. E o capeta-chefe falou assim, qual é a tua ideia? E o diabinho lá falou o seguinte, olha, a minha ideia é matar todos os cristãos que guardam os mandamentos de Deus. Aí acaba com a raça, logo de uma vez. E o diabo-chefe falou assim, não, tua ideia não é boa. Na Idade Média, nós matamos cristãos. E quanto mais a gente matava, mais pessoas se convertiam. Então a tua ideia não funciona. A reunião prosseguiu. E os demônios foram dando ideias. E o diabo não aceitou nenhuma dessas ideias. Até que no final da reunião, um capetinha lá no fundo do salão, ele levantou a mão e disse, eu tenho uma ideia. E então o diabo-chefe falou, qual é a tua ideia? Ele disse, a minha ideia é o seguinte, não vamos matar mais cristãos, nem vamos queimar mais bíblias. Pelo contrário, a partir de hoje, nós vamos incentivar as pessoas. Eu estou pegando aqui a minha Bíblia. Nós vamos apoiar, incentivar que as pessoas peguem a Bíblia e que abra-se muitas igrejas, que se abram muitas portas de igrejas pequenas, igrejas médias, igrejas grandes. Vamos incentivar e que a partir de hoje nós possamos ter em cada esquina uma religião diferente. E aí nós vamos confundir todo mundo. Não vamos permitir que as pessoas descubram a verdade. E aí a gente deixa cada um com a Bíblia na mão, deixa que as pessoas cantem, que elas façam orações, mas não vamos deixar as pessoas viverem na verdade. Olha, depois disso que esse demônio falou, o capeta-chefe olhou para ele e falou assim, rapaz, a tua ideia é diabólica. E a reunião, então, ficou um pouco mais inflamada. E aí, o diabo, a partir daquele dia, começou a incentivar a abertura de muitas igrejas. E hoje, o que você acha? Hoje tem religião em cada esquina. Tem religião para todos os gostos. Se você gosta de samba, tem religião que toca samba. Se você gosta de uma igreja mais simples, tem uma igrejinha mais simples. Se você gosta de uma igreja para rico, então tem uma igreja para rico. Hoje tem religiões, né, aos montes por aí. E eu pergunto, o que você pensa quando você olha para essa confusão religiosa, para essa verdadeira Babilônia? Sabe o que muitas pessoas dizem e pensam? Dizem assim, quer saber de uma coisa? Eu não vou para religião nenhuma. Porque cada uma fala uma coisa, uma fala mal da outra, a outra fala mal dessa uma, e cada uma prega uma coisa diferente. Quer saber de uma coisa? Eu não vou para lugar nenhum, eu vou ficar na minha casa. Aí o diabo olha para você e diz, é isso aí, fica em casa mesmo. Funcionou o meu plano, tá vendo? Abrimos um monte de religiões e agora as pessoas não sabem qual é o caminho certo e ficam em casa. Yes, deu certo, diz o diabo. E aí? Você vai cair na rede de Satanás? Vai cair na arapuca do diabo? Não, meu amigo. Deus tem um caminho para você. Deus tem uma igreja para você. E eu tenho certeza que agora você sabe que a igreja de Deus, a igreja adventista do sétimo dia, é aquela que tem toda a verdade. E eu termino chamando a sua atenção para um versículo do livro do profeta Isaías. E esse versículo, eu gostaria que você pegasse uma caneta e escrevesse isto num papel, em algum livro, aonde você costuma ler, seja na sua cadernetinha de anotação ou até mesmo no rodapé da sua Bíblia. Isaías capítulo 56, versículo 8, está bem aqui. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Amigo e amiga, Deus tem uma igreja e tem os seus filhos reunidos. E sabe o que o profeta está dizendo? Que Deus quer congregar, reunir outras pessoas aos que já se acham reunidos. Você deseja fazer parte do povo de Deus, não deseja? Eu posso imaginar que você está sentindo agora vontade de fazer parte da igreja de Deus que é fiel a esse Deus maravilhoso. Você viu o grande teste e agora é com você. Agora você decide, agora você escolhe o final,
agora você sabe o que vai fazer. Já ouviu essas palavras por aí? Já, mas eu quero te contar uma história e essa história vai te aproximar muito mais de Deus. Eu vou aqui, olha para mim, olha aqui para mim, imagine que eu esteja numa sala de aula, tá bem? Estou numa sala de aula agora e numa sala de aula eu vou contar para você essa história. Tinha um professor muito inteligente. Esse professor era muito inteligente mesmo. E um dia, os alunos pensaram em desmascarar esse professor e quem sabe provar que ele não era tão inteligente assim. E aí, um garoto, aqueles alunos bem terríveis, ele pegou alguma coisa e colocou na mão. E ele escondeu as suas duas mãos aqui atrás. E ele disse, professor, se o senhor é tão inteligente, adivinha o que eu tenho na minha mão? E o professor pensou, abaixou a cabeça, andou para cá. Depois o professor voltou, andou para cá novamente. Pensou, pensou e pensou. E aí o professor olhou bem nos olhos do aluno e disse assim, eu já sei a resposta. E o aluno sabia que quando o professor dizia já sei é porque ele sabia mesmo. E o professor disse, querido aluno, o que você tem nas suas mãos, aí atrás, é um passarinho. Acertou! Que professor inteligente, acertou, é um passarinho mesmo. E o aluno disse, calma professor, eu ainda não terminei. O senhor acertou, é um passarinho que tem aqui na minha mão. Mas me diz aí, professor, o passarinho está vivo ou morto? E ele pensou, agora eu pego o professor. Se ele falar, está morto, eu digo, não senhor, está vivo. E se ele falar, está vivo, eu mato aqui atrás e digo, não senhor, está morto. Hã? E ele pensou, agora ele não escapa. Vai professor, diz aí, está vivo ou está morto? E o professor coçou a cabeça, andou para cá, andou para lá, estava difícil. Mas aí o professor disse, já sei a resposta. E o garoto pensou, será que ele sabe? Nem eu sei a saída para essa pergunta que eu fiz. Mas o professor, quando dizia, já sei, é porque ele sabia mesmo. E o aluno ficou esperando e a classe fez um silêncio. Um momento em que o professor deveria responder, estava em jogo a sabedoria ou não do professor. O professor, olhando para os olhos do aluno, disse, querido aluno, se o passarinho está vivo ou morto, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, a decisão está em suas mãos. Uau! Que resposta desse professor! A classe fez silêncio absoluto. Todo mundo abaixou a cabeça. Que sabedoria, que resposta! A decisão está em suas mãos. É isso. Meu amigo, se você pertence à igreja verdadeira ou não, eu não sei. Se você vai entrar no céu ou não, eu também não sei. Se você é sincero ou não, eu também não sei. Se você está no caminho certo ou no caminho errado, eu também não sei. Se você vai aceitar o que está na Bíblia ou vai rejeitar, eu também não sei. Mas uma coisa eu sei. A partir de agora, sabendo tudo que você sabe, a decisão está em suas mãos. Você decide. E se você quer seguir a verdade, eu vou orar por você. E Deus vai te abençoar. Vamos orar? Ó Deus maravilhoso, obrigado por esta mensagem. Obrigado por esse estudo.